Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana eu respondo a pergunta do projeto Trabalho em Debate, coordenado pelos professores Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. A pergunta é a seguinte: quais os limites do poder regulamentar virtual realizado pelo empregador? Bom, nós vivemos numa época de modernidade e essa modernidade virtual cria situações que não foram pensadas propriamente dita pelo direito posto. Isso quer dizer, nós não temos regulamentações efetivas e expressas sob esse poder regulamentar virtual a ser exercido aqui por parte do empregador. No entanto, nós precisamos buscar soluções que visem incentivar, organizar e viabilizar o convívio de uma forma harmônica dentro das relações de trabalho, pensando nessa regulamentação. O que acontece? A utilização das redes sociais, elas passaram a ser utilizadas por nós e por todos os trabalhadores, tanto para o convívio de relacionamento pessoal, quanto para um convívio e o exercício de um relacionamento profissional. E nós encontramos, então, essas partes ou essa linha positiva aqui. No entanto, a utilização dessas redes sociais também pode ser vista com um intuito e com um objeto negativo, o que merece, então, uma certa atenção. E é nesse momento que surge a necessidade de uma regulamentação, né? Ou até mesmo onde seria a parte do domínio exercido pelo empregador nesse exercício do poder diretivo, do poder regulamentar, do poder disciplinar. Quando a gente pensa em domínio empresarial, esse domínio tem essa tríade, né? Do poder diretivo, do poder disciplinar e do poder regulamentar. O poder regulamentar é aquele que vai ser exteriorizado com a possibilidade de criação de normas gerais, abstratas, que irão aqui regulamentar as relações de trabalho, criando então praticamente cláusulas gerais de observância por estes empregados. E o que acontece quando a gente fala? Essa regulamentação feita pelo empregador com o intuito de restringir, de limitar essas questões de acesso às redes virtuais aqui, ela tem que ser muito pensada e muito bem discriminada. Por quê? Nós estamos falando do exercício do poder regulamentar que vai ou pode, em algumas situações, ser confrontada com direitos fundamentais e direitos da dignidade da pessoa humana, direitos da personalidade do empregado e direitos fundamentais. Então, o poder regulamentar exercido pelo empregador no intuito de limitar certas atitudes e condutas dos empregados em ambientes virtuais, ele não vai ser absoluto. Ele não o é em outros ambientes e não será aqui também dentro desses ambientes virtuais, de modo que então esse poder regulamentar ele vai ser ponderado por outros direitos, pelos direitos fundamentais e direitos da personalidade do empregado. A gente deve lembrar que não é por conta da existência de uma relação de emprego que aquele empregado deixa de ser indivíduo detentor de certos direitos e principalmente protegido também por direitos fundamentais. Ele ainda tem e esses direitos serão sopesados nesse momento de regulamentação. Dessa forma, a regulamentação que passa a ser exercida pelo empregador aqui, nós devemos, até uma certa forma, evitar qualquer tipo de interferência por parte do empregador que seja uma interferência injustificável, não razoável aqui na vida privada desses empregados dentro da empresa, né? Ou seja, isso vai abranger aqui todos os direitos de tecnologia propriamente dito. O que a empresa pode, então? Se for da vontade da empresa, a empresa pode realizar uma proibição de uso de qualquer tipo de rede virtual para dentro do ambiente de trabalho, ou seja, limitando que o empregado acesse qualquer tipo de rede social durante o ambiente de trabalho. Inclusive, há doutrinadores que entendem que isso é uma forma positiva de regulamentação, porque visa aumentar a produtividade, uma série de outras questões que também são
são defendidas por quem tem uma visão um pouco mais radical. No entanto, as redes sociais passaram a ser parte das nossas vidas. Não é justamente por aqui que nós estamos divulgando tanto o projeto Trabalho em Debate quanto outras finalidades, inclusive finalidades empresariais e comerciais nestas redes sociais. Razão pela qual o bom senso nessa utilização, ela é essencial para um relacionamento harmônico deste ambiente de trabalho. Em razão dessas questões, vale até a gente citar uma pesquisa que foi feita sobre quando aqui ou quais os motivos que os empregados realizavam o acesso nas redes sociais. E um dos principais motivos que os empregados acessam as redes sociais é justamente para se desligar do ambiente de trabalho, ou seja, num momento de muito estresse, eu poderia então, o empregado faz o acesso justamente para se desligar desse estresse dentro do ambiente de trabalho. Num segundo momento, a segunda forma mais utilizada pelo empregado de acesso às redes sociais é para conversas com os seus parentes ou amigos mais próximos aqui. Ou seja, se a gente analisar por essa pesquisa realizada, nós temos uma forma até positiva da utilização das redes sociais e também de uma forma de conversão dentro do ambiente de trabalho. Agora, basta o empregador e as empresas aqui saberem limitar essa utilização ou dispor dessa forma. Vale lembrar que quando o empregador simplesmente permite o acesso e não faz nenhum tipo de consideração sobre esse acesso, há a ideia e a presunção de que esse acesso é totalmente e amplamente liberado, ou seja, eu não tenho regras de restrições para acessar essas redes sociais. No entanto, um empregador que deseja manter determinado controle deve realizar o que nós chamamos de ciberregulamentação, ou seja, condicionar regras de utilização de acesso a essas redes sociais. Então, eu posso condicionar, propriamente dita, quais são as condições, o modo, a forma de acesso a essas redes pessoais, redes sociais no ambiente de trabalho. Eu posso condicionar um horário ou até mesmo um ambiente disponibilizado dentro da empresa onde os empregados podem ir. Lembrando que o empregador aqui, ele não vai poder realizar uma limitação, uma regulamentação nos horários de descanso, ou fora da jornada de trabalho, por óbvio, do empregado, dentre essas limitações do poder regulamentar virtual. E o que acontece? Há uma outra questão, quando a gente trata desse poder regulamentar, dá uma falsa sensação aos empregadores de que o fato de eu conceder um celular, o fato de eu conceder muitas vezes um computador, uma ferramenta de trabalho, isso pressupõe um controle absoluto desta ferramenta de trabalho, Ou seja, que o empregador pode fiscalizar a todo momento. Não é bem assim, porque o poder regulamentar se pondera aqui, vai ser sopesado justamente com outros direitos fundamentais e direito da personalidade desse empregado. Isso quer dizer que mesmo dentro de um ambiente ou de um equipamento que seja utilizado dentro da empresa, este poder regulamentar vai encontrar sérias e fortes limitações, inclusive pelo Marco Civil da Internet, que delimita que não posso ter acesso aos conteúdos que são pessoais e perfis, e isso se vale ou tem se estendido o entendimento também adentro dessas relações de trabalho. Para vocês terem uma ideia de regulamentação, o artigo 22 do Código de Trabalho português, ele delimita essa privacidade por parte dos empregados, mas, por sua vez, condiciona a possibilidade do empregador estipular regras de utilização dessas redes sociais. Vale lembrar que o empregador aqui, nessas regulamentações, ele não vai poder e não vai ser objeto de fiscalização dele o conteúdo. Então, por exemplo, se o empregado utiliza um chat privado para falar com outro empregado, ainda que seja num equipamento profissional dado por parte do empregador, se não houve qualquer tipo de disposição a respeito de tais condições, ou se não é um software da empresa, os empregados estão falando via WhatsApp, enfim, dentro dessas regras aqui, o empregador não pode fazer o controle do conteúdo dessas questões. Por quê? Porque diz respeito à privacidade do empregado dentro dessas questões. Diante dessas situações aqui, a gente tem que lembrar que há situações de vulnerabilidade também que merecem uma chamada de ciberregulamentação. Por exemplo,
A gente tem que regulamentar vedações no sentido de compartilhamento de informações sigilosas, de comentários aqui ofensivos que possam denegrir a imagem da empresa, que possam ofender aqui os próprios ou outros trabalhadores por parte desses empregados. Isso é uma forma de evitar até mesmo conflitos interempresariais. Então, neste sentido, a gente tem que trazer uma regulamentação e um código de conduta de ciberregulamentação dentro do ambiente de trabalho. Eu posso fazer restrições, por exemplo, que quando o empregado vai acessar uma rede social, ele não compartilhe os dados profissionais. Isso quer dizer, não compartilhe o local que trabalha, não compartilhe o endereço de e-mail da empresa. E quando a gente fala dentro do endereço da empresa, há outras discussões sobre a possibilidade de monitoramento. Vale lembrar que o ideal é que a empresa estipule um regulamento que permita ou que estipule as condições de monitoramento deste correio eletrônico e até mesmo de utilização deste correio eletrônico da empresa, de que não pode ser trocado informações e mensagens de cunho particulares, de que vai ser objeto de fiscalização. E toda a fiscalização, ela deve ser prévia e informada ao trabalhador. Vale lembrar que a gente não tolera e não admite vigilância secreta, ou seja, aquela fiscalização sem o consentimento por parte do empregado. Uma outra regulamentação também que o empregador pode realizar com o intuito de proteção dentro dessa ciberregulamentação é estipular quais são os grupos que devem ser mantidos aqui, por exemplo, dentro das redes sociais, o caráter de confidencialidade. Então, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp dentro daquela empresa e este grupo tem um dever de confidencialidade. As informações ali trocadas não podem ser compartilhadas, não podem ser replicadas, não podem ser divulgadas. Então, a gente tem uma série de situações a serem regulamentadas. E, para que a empresa se sinta segura dentro dessa modernidade virtual que nós estamos vivendo, é essencial que ela regulamente antes de controlar. Até mesmo por nós estarmos diante de uma questão muito controvertida, que nem mesmo a doutrina e a jurisprudência, ela é pacificada quando nós falamos de poder regulamentar virtual por parte do empregador.